Deus, como vão vocês? Espero que bem, espero que animados para mais uma aula de português, certo? Na aula de hoje nós vamos iniciar o capítulo 10 do nosso livro 2, falando de pronomes, tá legal? Eu começo então na página 260 do nosso livro, livro 2, como eu falei. Acompanhe aí comigo direitinho, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai ver a definição de pronome e a função, qual o papel dessa classe de palavras no texto, tá? O nosso material diz que em um texto há palavras que exercem a função de substituir ou acompanhar um substantivo. Essas palavras chamamos de pronomes, tá? Então, o que é um pronome? Olha, o nome dele já está dizendo, é pronome. Ele age em prol, a favor do nome. E o nome nós vimos que é o substantivo. Então, a gente vai ver que o pronome, ele pode estar substituindo um substantivo. Nesse caso, nós vamos chamá-lo de pronome substantivo, toda vez que ele substituir um substantivo, ou ele pode ainda acompanhar um substantivo, e nesse caso nós vamos chamá-lo de pronome adjetivo. E aí, o que a gente vê então? Que o pronome, ele tem o poder de ser colocado no lugar de um substantivo, substituir, ou então particularizar, especificar quando acompanha um substantivo. Nesse caso, ele vai ser uma palavra importantíssima para a coesão textual, uma vez que ele evita a repetição de palavras no texto, uma vez que ele auxilia na particularização, na especificação de algumas palavras, tá? A gente vai ver isso mais especificamente na leitura desse pequeno conto de Carlos Drummond de Andrade, chamado O Furto da Flor. Leiam comigo. O conto não está no material de vocês, mas vocês podem acompanhar aqui nos nossos slides. Furto da flor. Furtei uma flor naquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem. Sendo o autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la no jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim, onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Bom, a gente observa nesse conto de Carlos Drummond, né, vários pronomes. Primeiro, falando um pouquinho do contexto desse texto, a gente vê aí que a gente tem um narrador que se preocupa com o estado da flor, né? Uma vez que ele retirou a flor do seu habitat natural e a partir desse momento, depois dele ter arrancado essa flor do seu habitat, ele percebeu que ela foi morrendo aos poucos e ele demonstrou grande preocupação. Só que o final, o desfecho desse conto surpreende, porque a gente vê aí visões de mundo muito distintas. Enquanto para o narrador a flor era uma coisa muito importante, né? Tão importante que ele se via na necessidade de zelar por sua vida. Para o porteiro do edifício de onde o narrador tirou a flor,
essa flor, depois de já morta, ela nada mais é que um lixo, né? Então, a gente ainda tem aí essas visões contrastantes sobre a essência da flor. Bom, mas aí pegando o uso dos pronomes, enquanto eu fui lendo, eu fui destacando aqui, a gente observa que essas palavrinhas que eu destaquei, elas têm a função, algumas, de substituir o substantivo. A gente observa até o efeito de retomada que elas têm no texto. Olha, furtei uma flor daquele jardim, o porteiro de edifício cochilava e eu furtei a flor. Esse eu quem é, gente? Esse eu é o narrador, tudo bem? Eu tenho aí, então, um pronome pessoal que substitui o substantivo, tá? Trouxe-a para casa, coloquei-a no vaso. De quem ele está falando, gente? Da flor, tudo bem? Então, esse a, esse pronome que a gente vai ver mais na frente, que é classificado como pronome oblíquo, ele é um pronome que substitui também o substantivo, uma vez que ele foi colocado no lugar do substantivo flor, tá? Olha, ela me agradecia. Ela quem, gente? A flor. Tudo bem? Então, eu vou observar que esses pronomes, eles têm esse papel de, muitas vezes, substituir o substantivo e fazendo com que nós evitemos a repetição de palavras no nosso texto, né? Algumas vezes, esses pronomes podem também acompanhar, né? Como eu falei inicialmente, ó, como a gente vê aqui com sua delicada composição. O sua acompanha o substantivo composição, não é isso? Especificando que não é qualquer composição, é sua e é delicada, tudo bem? Então, esse sua acompanha. Como ele está acompanhando, ele está particularizando a composição. Então, nesse caso, ele vai ser um pronome adjetivo, porque a função dele é de acompanhar, de particularizar, de especificar, tá? Então, o que a gente vai notar aqui? Esses pronomes que estão substituindo são pronomes substantivos, tá? Como a gente viu aqui com o a, o ela, o se, tá? O eu. Esses pronomes, o onde também, né? Se a gente for ver aqui, olha, onde desabrochara, esse onde substitui o jardim, para não precisar ser repetido novamente, né? O jardim, no jardim desabrochara, né? Então, a gente tem aí um pronome substantivo. Enquanto o sua, depois aqui, ó, de novo, olha, sua casa, particulariza a casa, faz com que ela não seja mais qualquer uma, né? Então, especifica. Quando está acompanhando, nós vamos chamar esse pronome de adjetivo, tá? Então, aqui pensando no papel, na função desses pronomes no texto. Quando está substituindo, pronome substantivo. Quando está acompanhando, pronome adjetivo. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, a gente vai ver ao longo desse capítulo que os pronomes, eles podem ser de diversos tipos e têm, então, diversos sentidos e diversas particularidades, diversas funções dentro do texto, tá? São eles pronome pessoal, né? Os pronomes pessoais, eles são os pronomes retos, oblíquos ou de tratamento. São os que nós vamos estudar hoje, tá legal? Vamos estudar hoje esses pronomes pessoais. E ainda temos também os pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos, relativos e interrogativos, os quais nós vamos estudar aí ao longo desse capítulo 10, tá? Começamos então pelos pronomes pessoais. Como eu falei, olha, estou aqui na página 262, acompanhem comigo, né? Os pronomes pessoais, eles podem ser classificados como retos,
oblíquos ou de tratamento, tá? São esses que nós vamos ver hoje. E nós vamos ver que esses pronomes, eles têm aí, né, a particularidade de representar as três pessoas do discurso, tá? Conforme a posição. Quem são essas pessoas do discurso, gente? Primeira pessoa é sempre a quem fala, tá? Quem fala pode ser singular, eu, ou plural, nós. A segunda pessoa do discurso é aquela com quem se fala, tá? Então, é o locutário, tá? Aquela a quem o locutor se dirige. Pode ser no singular tu, no plural vós. E a pessoa de quem ou do que se fala é a terceira pessoa, tá? Na verdade, é o assunto que é veiculado entre o locutor e o locutário, tá? Pode ser no singular ele ou ela, ou no plural eles ou elas, tá? A gente vê então aqui essas pessoas do discurso representadas a princípio pelos pronomes pessoais do caso reto, que são esses daqui, tá? Esses são os pronomes retos. Mas nós vamos ver que todos os pronomes, os oblíquos também, eles têm uma certa correspondência, tá? É o que a gente vê no slide seguinte. Olha, os pronomes pessoais, como diz aí na página 263 do nosso livro, eles vão fazer referência às pessoas do discurso, né? E vão variar de forma conforme a sua função na frase, tá? Quando exercem a posição de sujeito da frase, quem é o sujeito? Aquele sobre o qual declaramos algo, aquele sobre o qual a oração declara algo. Quando tiver nessa posição de sujeito, nós vamos utilizar os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Quando estiverem na função de complemento, verbal ou nominal, nós vamos utilizar os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Esses pronomes pessoais do caso oblíquo, eles podem ser tônicos ou átonos, né? Nós já vamos ver uma tabelinha com todos eles. Observem aqui esse fragmento retirado da apostila, tá? Pois sinto a mesma coisa, exatamente como está no livro. E, mais ainda, tem vez que eu mesmo me encontro em situações parecidas. Olha, quem é que se encontra? Sobre quem estamos falando? O eu, não é isso? Esse eu, pronome pessoal do caso reto, aqui, ele é sujeito do verbo encontrar. Tudo bem? Olha o verbo aqui, né? Verbo. Por isso, nós utilizamos o pronome pessoal do caso reto, né? Eu mesmo me encontro, agora eu vejo que quem encontra alguém, tudo bem? Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele encontra a si mesmo, né? Esse me aqui, ele agora é objeto direto, ou seja, complemento verbal. Por isso, nós utilizamos o oblíquo, tá? Então, qual é a diferença de uso entre o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo? O pronome pessoal do caso reto exerce a função de sujeito e o pronome pessoal do caso oblíquo exerce a função de complemento, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, olha, traga-me, tudo bem? Traga-me a mochila. Traga a mochila a mim. Eu vejo que esse me exerce a função de complemento, né? Então, eu tenho aí o pronome oblíquo, né?
Por que a gente não diz assim, traga ela até mim? Por que eu não posso dizer traga ela? Seria traga-a, tudo bem? Por quê? Porque nós vamos observar que ela teria que ser sujeito e o a complemento. A gente vai ver um pouquinho mais disso. Bom, então aí temos um quadrinho, né, na mesma página 263, um quadrinho nos mostrando aí os pronomes pessoais retos e oblíquos, tá? Eles são correspondentes, continuam aí indicando as pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, o reto, eu, oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, tu, pronome reto, né? Pronome oblíquo, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto, ele ou ela. O oblíquo, o, a, lhe, se, ele, ela, se, si. Joyce, mas o ele e o ela aparece aqui de novo? Sim, eles podem funcionar como pronomes pessoais do caso oblíquo quando vêm preposicionados, tá? Então, seria a ele, a ela, tá? Primeira pessoa do plural, pronome pessoal do caso reto, nós, oblíquos, nos, conosco ou com nós, tá? Observem que o nós não é repetição do reto, mas é um que no contexto a gente vai ver que vem preposicionado. Segunda pessoa do plural, pronome pessoal do caso reto, vós, oblíquo, vos, convosco ou com vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, pronomes retos, oblíquos, os, as, leis, eles, elas, si, consigo, tá? Lembrando que eles e elas são pronomes, quando forem oblíquos, estarão antecedidos de preposição. Vamos aqui observar, né, essa atençãozinha, esse vale lembrar que o nosso livro nos traz, né? Como eu já falei, os pronomes pessoais oblíquos são utilizados para substituir termos que completam o sentido dos verbos e nunca como sujeito, tá? O sujeito pratica ação verbal, é sobre quem estamos falando. Os pronomes pessoais retos, que assumem a função de sujeito do verbo, tá? Então, o oblíquo são complementos, retos são sujeitos. Observem aqui, olha o exemplo. Estes livros são para eu ler ainda hoje. Observem que nós utilizamos o eu. Por que nós utilizamos o eu e não o mim, por exemplo? Porque o eu é sujeito desse verbo ler, tá? Então, como a gente vê que está na posição de sujeito, nós temos que utilizar o pronome pessoal do caso reto. Nesse caso, o eu e não o mim, como a gente costuma falar aí no nosso uso cotidiano, né, um uso informal, esses livros são para mim ler, a gente observa que esse uso é muito corrente na nossa língua, mas ele é o que? Ele é coloquial, porque a gente sabe que quando eu tenho aí um pronome que exerce a função de sujeito, nós precisamos utilizar o pronome pessoal do caso reto, nesse caso o eu, tá? Se fosse, por exemplo, trouxe, vamos ver se eu consigo escrever, tá, gente? Trouxe o livro para, vamos abreviar, mim. Olha, observem que eu usei o mim agora, pronome oblíquo, por quê? Porque ele não é sujeito de nenhuma oração, né? Ele é objeto. Quem traz, olha o verbo aqui, verbo trouxe. Quem traz algo, o livro.
a gente vai chamar de objeto direto, sem preposição. Para mim, a gente vai chamar de objeto indireto, com preposição. Então, toda vez que for objeto, objetos são complementos, né, verbais. Toda vez que for objeto, nós vamos utilizar o pronome oblíquo. Né? Tudo bem? Show? Quando estão antes do verbo, olha a informação importante sobre o nosso pronome oblíquo, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Quando estão antes do verbo, os pronomes oblíquos de terceira pessoa, o, a, os e as, olhem eles aqui, assumem as formas lo, lá, lois e las, quando estão diante de verbos terminados em R, S ou Z. Eu a chamei para emprestar o livro. Antes do verbo, eu tenho a forma comum do pronome, tá? Agora, se tiver depois do verbo e de verbos com essas terminações, R, S ou Z, nós vamos utilizar uma dessas formas, lo, lá, lois e las. Quero emprestar meu livro para minha professora. Observem que na terceira frase nós trocamos o meu livro pelo lo. Por quê? Olha o verbo aqui, ele termina em R, né? Quero emprestar meu livro. O verbo termina com R. Quando termina com R, a gente tira o R e acrescenta o lo, lá, lois ou las, combinando aí, concordando com o substantivo ao qual o pronome aí substitui, né? Então, quero emprestá-lo para minha professora. Quero emprestar, esse lo é igual a meu livro, tá? Por que ficou lo e não o, a, os ou as? Porque o verbo terminou com R. E olha, o verbo emprestar termina com R, tá? Quando esses pronomes o, a, os ou as assumem a forma, estão diante de verbos terminados em M ou ON, ão, tudo bem? Todo som nasal, tá, gente? Nós vamos utilizar a forma no, na, nos e nas. Os grandes pensadores tiveram a ideia. Aqui, olha, nós substituímos a ideia pelo na. Por quê? Porque o verbo termina em M, som nasal, né? Os grandes pensadores tiveram a ideia, os grandes pensadores tiveram na. Então, é uma forma da gente substituir. Só que quando o verbo termina com M, com som nasal, nós não utilizamos o, a, os ou as. Utilizamos a forma no, na, nos ou nas, tá? Terminou com R, S ou Z, lo, lá, lois ou las. A gente vai ver que esses pronomes pessoais do caso oblíquo, estou na página 269, tá, gente? Eles podem ser aí reflexivos e recíprocos. Alguns deles, quais são? Me, te, se, nos e vos, si e consigo. Eles indicam reflexão, a ação parte do sujeito e volta para ele mesmo. Ou indica reciprocidade, quando nós temos, né, um sujeito composto, tá? Vamos ver aqui os exemplos. Eles se conhecem desde a infância. Eles, olha, conhecem um ao outro, né? Então, a gente vê que esse pronome se, pronome pessoal do caso oblíquo, retoma eles e ainda me dá aí a ideia de reciprocidade e reflexão, uma vez que eles se conhecem, um conhece o outro, né? Nós nos cumprimentamos. Esse nos retoma o nós, indicando que um cumprimentou o outro, não é isso? Então, indica reflexão e reciprocidade. Vamos ver agora os pronomes de tratamento, tá legal? Bom, os pronomes de tratamento são pronomes que nós utilizamos
tendo em vista aí certa situação formal, tá? Eles são utilizados, com exceção do você, que indica informalidade, e também é um pronome de tratamento. Todos os outros são formais, certo? Eles se diferenciam por serem pronomes substantivos de segunda pessoa. Eles sempre se referem à pessoa com quem se fala, tá? Só que eles exigem verbo na terceira pessoa, tá? Então, por exemplo, temos aqui, olha, o pronome você, que é um tratamento informal, utilizamos aí para falar com os nossos amigos, não é isso? Para falar com pessoas que nós temos aí um certo grau de intimidade. Os pronomes senhor, senhora, são tratamento formal, né? Para a gente indicar aí, para falar aí com os nossos pais, os nossos avós, certo? Pessoas a quem a gente deve um certo respeito. Vossa Alteza, para nos dirigirmos a príncipes e duques, Vossa Majestade, reis e imperadores, Vossa Excelência, para altas autoridades do governo ou das forças armadas, né? Utilizamos Vossa Excelência, por exemplo, para falar com o presidente da República. Vossa Senhoria, autoridades em geral e pessoas quem se deseja tratar com respeito, né? Vossa Santidade, para papas, Vossa Eminência, para cardeais, Vossa Magnificência, para reitores de universidades, Vossa Mercê, é um tratamento aí cerimonioso, muito pouco usado nos dias de hoje, né? Vossa Onipotência, para Deus, Vossa Reverendíssima, para sacerdotes, né? Então, aqui nós temos ilustrados alguns pronomes de tratamento. Como eu falei aqui, eles são um pouco diferentes dos outros pronomes, porque, por exemplo, eles indicam a pessoa com quem se fala, ou seja, segunda pessoa do discurso, mas nós utilizamos os verbos na terceira pessoa, né? Então, eu posso dizer, Vossa Reverendíssima rezará a missa que horas, né? Para sacerdotes. Observem que Vossa Reverendíssima, eu tenho aqui segunda pessoa, né? Mas quando eu disse rezará, esse verbo está na terceira pessoa, tá? Então, ele indica aí um tratamento respeitoso à pessoa a quem a gente se dirige, mas a forma verbal a gente vai utilizar sempre de terceira pessoa. Observando aí o uso do você, né? Como eu disse, ele é um tratamento aí informal que passou por mudanças ao longo do tempo, né? Era vossa mercê, vós mercê, vossa mercê, vós mercê, até a forma que nós temos hoje, você, tá? Ele segue a mesma regra. É um pronome de segunda pessoa do singular, mas nós utilizamos com verbos na terceira pessoa do singular, tá? E a gente vai ficar aí atentos, né? Vamos ficar atentos ao uso informal, né? Muitas vezes a gente troca, principalmente na linguagem oral, o pronome de segunda pessoa, o pronome pessoal do caso reto, tu por você. Isso é muito comum na nossa língua, tá? Mas a gente tem que saber que quando formos utilizar aí nas nossas produções escritas ou em situações formais de comunicação, a gente tem que saber que com você eu uso o verbo, né? Como eu disse lá em cima, verbo de terceira pessoa. E com o tu eu uso o verbo de segunda pessoa do singular, tá? Então, aqui, olha,
Você não se lembra que te falei que na próxima sexta-feira teria prova? Observe que a gente faz essa mistura, né, do você com o T. Olha aqui, o T é de segunda pessoa, né? Então, aqui nós fizemos uma certa mistura dos pronomes. Então, olha, como eu utilizei aqui o pronome de segunda pessoa, eu poderia ter utilizado tu aqui, né? Tu não te lembras que te falei que na próxima sexta-feira teria prova de história, né? Essa mistura é muito comum, mas nas nossas produções escritas, nós precisamos ficar atentos, né, ao uso correto. Pronome de terceira pessoa com pronome de terceira pessoa, né? Você não se lembra que falei a você, né, que na próxima sexta-feira eu teria prova de história, né? Falei a você, falei para você, ok? Então, a gente vai sempre acompanhando as pessoas do discurso. Tu vai estudar para a prova de história? Observem que aqui, olha, outro registro comum, tu vai, o tu é segunda pessoa, então teria que ser o quê? Tu vais. Isso é muito comum na nossa oralidade, mas, mais uma vez eu vou repetir, para as produções escritas, precisamos ficar atentos aí ao emprego correto e adequado desses pronomes, tá legal? Bom, finalizamos aqui. Como eu falei, hoje nós vimos os pronomes pessoais. Quais são eles? Pessoais do caso reto, pessoais oblíquo e pessoais de tratamento. Bom, para a sequência, nós temos as atividades do nosso livro e depois a nossa live, na qual nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses pronomes de tratamento e realizar as atividades, tá? Beijos para vocês, até já, até daqui a pouco. Tchau, tchau.